Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um episódio do Missiologando, um podcast que é produzido aqui pelo Seminário Juvep, que tem como objetivo democratizar o Evangelho e a teologia de uma forma tranquila, de uma forma fácil, para que todo mundo possa compreender. Hoje, eu, Samuel, que sou aluno aqui do Seminário Juvep, estou aqui com meu amigo Alex, que é um sofredor comigo. Isso, tamo junto. Aluno conosco. Estou aqui também com o diretor da Juvep, do seminário. A causa do sofrimento. A causa do sofrimento. E isso é verdade, porque existe uma comunicação entre os dois na nossa primeira cadeira, vocês vão lembrar. E estou aqui com um grande teólogo, mas principalmente fiquei sabendo que ele também é surfista, então a gente vai conversar sobre tudo isso hoje com o Timóteo Carriquer. Seja muito bem-vindo, Timóteo. Muito obrigado. Que Deus o abençoe grandemente. Então, para que você não perca nada disso aqui, é importante que nesse momento, você agora se inscreve nesse canal, deixa teu like e marca esse sininho para que quando um episódio novo sair, a gente consiga chegar até você de forma mais fácil. Tem a notificação, né? Que a gente vai conversar sobre assuntos excelentes, conhecendo um pouco mais da vida de Timóteo Carriquer. Não é isso? Vamos lá, Thomas. Que bom, Timóteo, ter você conosco. Você é um dos, talvez, o escritor mais profícuo em missiologia no Brasil, hoje com a maior produção literária. Mas hoje nós queríamos começar conhecendo o Timóteo fora da sala de aula, fora dos livros. Então tá. O que o Timóteo faz no dia a dia, assim? No dia a dia? No dia a dia, eu não é todo dia que eu corto a grama, mas toda semana pelo menos eu corto a grama. Meu dia normal é levanto, quer dizer, cada dia é um pouco diferente. Eu tenho a minha ginástica com um amigo, meu melhor amigo, que é um treinador de futebol do time de Figueirense, depois do Marquês lá de Itajaí. Muito amigo, muito crente, muito querido, o Márcio Coelho. Às vezes não é tanto quanto eu queria, né? Mas 1, 2, 3 vezes por semana eu tento entrar no mar, tomar um banho salgado. Mas eu gasto muito tempo mesmo. Pelo menos gastava, até poucas semanas atrás, no escritório, fazendo trabalho de pesquisa. A gente está, eu e uma colega, uma missióloga notória, a gente, desde 1918, a gente está fazendo uma série que chama Mergulho Missional, que passa pelas escrituras, faz comentário de cada livro da Bíblia, algo feito para leigos, a ideia de passar essa ideia missional, missiológico, para a igreja toda, e não ser só uma coisa de seminário e coisas assim. Que legal. Perfeito. Então a gente já Mas fez... você é surfista? É verdade isso? Já pegou onda aqui, meu pessoal? Não, eu já entrei no mar aqui, né? Natal sim, mas aqui não. Fortaleza sim, né? Mas aqui não. Tá faltando? Tá faltando. Essa semana você está aqui no seminário, no mestrado, aqui do seminário. Eu acredito uns 30, 35 anos atrás, você foi uma das pessoas consultadas para fazer a base curricular aqui do Centro de Preparo Missionário naquela época, né? Sérgio entrou em contato contigo. Isso. E hoje você está dando aula no mestrado. Como tem sido essa experiência? Thomas, deixa eu ver se eu entendi. Sim. Quer dizer que um pouco do sofrimento que a gente tem hoje é culpa de Timóteo também? Também, entre outros. Mas eu só ia dizer isso no final para vocês não ficarem Ele com já tanta preparava raiva, o sofrimento, né? e eu nem era nascido ainda. Que bom. Não era nem um pesadelo ainda, né? Pois é. Perfeito. Olha, o Sérgio foi para a nossa casa em Campinas, eu não me lembro exatamente que ano, mas ele mesmo me falou, que eu perguntei para ele, qual foi o ano que eu vim para cá? E a gente conseguiu identificar, foi no início, o primeiro semestre de 98. Então deve ter sido, imagino, 96, por aí que ele passou por Campinas, 95. Para sentar comigo, a gente gastou
um período lá e ele falando bem informalmente, olha, a gente quer fazer uma escola e você já tem um pouco de experiência com 100 naquela época. E aí a gente conversou bastante sobre isso. E eu não tinha nem lembrado disso, até décadas depois ele me lembrou. Mas e essa semana você está legal. no mestrado aqui, dando antropologia cultural, é isso? Exatamente. A gente está dando essa matéria. Hoje em dia eu dou praticamente só 2 matérias. De vez em quando dou uma mais geral sobre missiologia de modo geral. Mas quase sempre a teologia bíblica de missão. Mas de vez em quando dou essa matéria de antropologia. Pega a antropologia cultural, a ideia de cultura, o que a disciplina de antropologia pode nos fornecer, e tenta aplicar isso ao Ministério Transcultural, com certeza, mas cada vez mais também ao Ministério em geral, porque muita gente acaba fazendo essa aplicação, né? Que legal. Isso acho que já um gancho bem legal da importância da missiologia hoje dentro da igreja, de uma igreja normal. Na verdade, isso faz parte de uma conversa que está rodando uns 20, 25 anos, talvez um pouco menos aqui, 10, 15 anos. Ricardo Agreste, lá de Campinas, ajuda, né, a trazer essa conversa e manter mais viva. Mas começou com um missionário escocês que foi para a Índia, Leslie Newbigin, presbiteriano, e virou, através dos anos, o bispo da igreja do sul da Índia. Um presbiteriano que virou bispo, né? Não tem bispo na igreja presbiteriana, mas ele virou bispo. Voltou para a Inglaterra, não me lembro quantos anos ele passou na Índia. Imagina uns 40 anos pelo menos, porque passou a carreira lá, né? E na Inglaterra ele encontrou uma situação muito diferente do que ele tinha deixado quando ele foi como missionário. Ele viu que a igreja estava muito fraca, que havia outras expressões da fé, que o próprio povo de Deus não sabia direito como comunicar a fé, etc. Ele pensou, puxa vida, a gente gastou décadas desenvolvendo princípios de como passar o evangelho em outras culturas, e aqui nós demos um tiro no pé na nossa própria cultura. E escreveu um artigo que, engraçado, né? Geralmente a gente tem que escrever muitos livros para ser alguma coisa, né? Ele escreveu um artigo que era poderá o Ocidente se converter. E teve um impacto imenso, especialmente a princípio na América do Norte. Alguns missiólogos, Dale Gooder, Craig Bartholomew e outros, estou me escapando um pouco os nomes, começaram a falar sobre isso, em termos da importância de pensar missiologicamente em termos do ministério das igrejas em geral. E um professor de missões batista, acho que do seminário de Denver, se não me falta memória, ele diz, como é que nós vamos chamar isso, né? Porque falar que isso é missões, as pessoas vão pensar uma coisa. Até mesmo missiologia vai... Então, ele que inventou essa palavra missional para se referir a esse engajamento da igreja para alcançar a sua própria cultura. Só que no desenvolvimento das conversas, que a princípio foram muito teológicas, e depois veio os pastores que começaram a colocar de um modo mais prático, como Tim Keller, que ficou muito conhecido aqui no Brasil. Essa conversa realmente já chegou no seio da igreja? Ou essa é uma conversa ainda de teólogos e missiólogos? Me deixa só complementar essa pergunta. Essa conversa chegou ao Brasil? Eu acho que, sim. que é importante saber disso também. Chegou no Brasil, de novo, né? Ricardo Agreste é a referência principal lá no Sul, mas já tem aqui o Sérgio Queiroz, e nós temos os livros norte-americanos, britânicos, que são traduzidos
livros bons, livros do Tim Keller, do Michael Goen, são livros excelentes que trouxe a conversa aqui. Que já nos influenciam. Mas, por exemplo, os encontros lá em Campinas são para a liderança da igreja, são os pastores geralmente. Então, para responder a sua pergunta, eu acho que não chegou, ou chegou muito fraco nas igrejas popularmente. Esse é o propósito da série, o que é um mergulho missional. É interessante isso, porque aqui muitos alunos que fazem cursos tanto na área de missiologia como o curso teológico tem um forte embasamento missiológico também, eles se surpreendem com a contemporaneidade das discussões missiológicas para as igrejas locais. Isso mesmo. Porque uma das coisas que isso causou, a princípio, era uma reflexão sobre por que nós não estamos alcançando nossa própria cultura. E uma vez que você faz essa pergunta, você é meio obrigado, que é meio difícil para a gente, né? Olhar para si mesmo. Entendeu? Ou seja, será que todos os impedimentos estão lá fora ou será que tem alguns jeitos da gente fazer igreja que estão impedindo? Será que a nossa igreja é vista lá fora como algo ultrapassada, algo esquisita, etc, etc. Então começou toda essa conversa sobre cultura, relevância. Porque às vezes é mais fácil, penso eu, culpar terceiros do que fazer uma autoavaliação e pensar enquanto igreja o que é que a gente pode fazer nesse sentido. E além de ser mais difícil, a gente se sujeita a ser muito criticado fazendo uma autoavaliação. Fulano está querendo mudar a igreja. Entendeu? Ou a Bíblia já diz como é que é a igreja, né? Então... E agora, com todo esse movimento dos migrantes e com toda a carga cultural de outros países vindo para dentro da nossa igreja, então, aqui em João Pessoa, foi feita uma pesquisa aí pela prefeitura, eu não lembro os dados exatos, mas tem 30, 40 nacionalidades aqui em João Pessoa representadas. Nós temos comunidades de africanos, nós temos comunidades de venezuelanos, fora os migrantes que estão vindo da Síria, do Afeganistão e assim por diante. Então essa discussão se torna muito mais relevante ainda dentro das nossas igrejas. Então temas como antropologia cultural, comunicação transcultural do evangelho ou a visão missional da igreja são temas centrais hoje. E assim, com a conversa toda, a ideia de um engajamento missionário a gente tem enfatizado por muito tempo missionalidade, digamos, né? A partir de geografia ainda. Você menciona imigrantes de certas regiões geográficas. Mas o que a igreja missional tem descoberto é que cultura é um fenômeno também intergeracional. Ou seja, a cultura muda. O linguajar de uma geração é um outro linguajar do que uma geração mais antiga. Especialmente numa cultura que valoriza mudança. As mudanças são muito rápidas. E não é só coisas superficiais, como o jeito de falar, ou a música que gosta. Os próprios valores. Os valores vão mudando, sim. Então, uma das coisas que a gente está vendo é que, num período de décadas em que havia declínio na membresia da igreja, ou seja, começa a esvaziar, especialmente jovens, mas depois pessoas de 30, 40, 50, sobra os velhos, entendeu? De repente, essas igrejas missionais, muitos já estão alcançando outras gerações. Deixa eu fazer agora uma colocação um pouco mais crítica. Nós fizemos aqui pela Juvep uma pesquisa
informal, não foi uma pesquisa empírica, com diversas igrejas, enviamos formulários para diversas igrejas, perguntando por que elas se envolvem pouco, não se envolvem em missões transculturais. E era marcar X e tinha várias opções, e uma grande porcentagem das igrejas responderam: nós não nos envolvemos em missões transculturais porque nós somos uma igreja missional. O que essas igrejas não entenderam? A Bíblia. Era assim, quando chegou porque existe essa discussão missional, missiológica, às vezes... Deixa eu tentar explicar isso, né? Porque a literatura que chegou para nós envolvia duas áreas. Primeiro, o pessoal como o Tim Keller e autores assim, trabalham muito a questão da cultura atual. Modernidade, pós-modernidade, etc, etc, etc. Aí, por outro lado, você tem uma galera, especialmente Michael Gowen, que se aproxima do assunto através dos modelos bíblicos. Então, ele que faz essas análises de Gênesis e Apocalipse. Algo que a gente vem fazendo para o ensino missiológico já há décadas, mas ele fez isso com uma intenção um pouco diferente, para tentar descrever o que é o povo de Deus engajado no projeto de Deus, para lembrar. Agora, o que faltou nessa discussão? Que, por um lado, parece coisa de Karl Barth, né? O jornal em uma mão, a Bíblia na outra, né? A leitura do... Tá certo. Só que na leitura bíblica faltou uma coisa. Faltou exemplos de igrejas missionais, especialmente no Novo Testamento. Agora, para fazer esse trabalho, você tem que definir o que está fazendo. Então, a ideia de igrejas que estão engajados em alcançar suas comunidades. Então, a princípio, essa era a definição inicial, e fazendo isso com êxito. Durante 5 anos eu comecei a pesquisar nessa área para tentar preencher essa lacuna. Eventualmente lançamos o que é a igreja missional. E nisso a pergunta que fizemos era: é possível identificar igrejas missionais no Novo Testamento? E se for possível, essa já é uma pergunta que eu não sei se foi bem sucedido, mas de qualquer maneira, daí a segunda pergunta é: se for possível, tem características em comum que daí serviria modelo para nós, entendeu? Porque se são características que não são em comum, então são coisas que Deus revelou para eles, para aquela situação, etc. Né? Examinamos a igreja de Jerusalém, de Roma, Corinto, Tessalônica, Éfeso, e começamos a montar 6 a 8 características em comum. Algumas que não dava surpresa nenhuma e outras que foi uma grande surpresa. E 2 princípios. Uma das características, para finalmente responder a sua pergunta, é que todas essas igrejas que julgamos como missionais eram também missionárias. Perfeito. Ou seja, mandava seus agentes mais longe para estabelecer a igreja em outro lugar. A mão estendida da igreja em outros contextos. Então, biblicamente, se você está preocupado em divulgar o evangelho, você vai colocar limites nisso? Não. Agora, historicamente, porque muita gente se preocupa com isso. Eu confesso que eu não estou muito preocupado com isso, porque sempre que tem um movimento qualquer, você tem um período de transição, um período em que as pessoas estão tentando se sentir, um período desequilibrado. E eu acho que o que você descreveu aqui, talvez, espero que não seja equivocado, né? Seja uma descrição de um período em que as pessoas estão ouvindo essa mensagem, estão colocando toda a sua ênfase no aspecto local, mas não entendeu ainda que isso significa que Deus nos chama para transformar o mundo. E o mundo não termina no nosso quintal. Mas começa no nosso quintal. Então, não vou criticar porque alguém está preocupado com o seu quintal.
Ô Timóteo, mas nesse caso, então, para que eu deixe um pouquinho só mais prático para quem está escutando e está em uma igreja, e ela não percebe se ela realmente é só missional ou também ela é missiológica. Vou dar um exemplo, a minha igreja é uma igreja batista que investe em missionários que estão fora e que busca sustentá-los. Eu sei que a igreja de Alex, a igreja presbiteriana, também o faz, manda missionários também. E vocês estão bem juntos aqui, tranquilo? Tá tudo certinho, um batista e um presbiteriano. Então tá. É o amor de Deus que nos preenche, que faz Mas, às vezes, quando a gente enxerga assim, não, minha igreja está sustentando missionários lá fora, está mandando missionários especificamente, como é no caso da Dialex. Está assistindo eles. Está buscando auxiliá-los não só financeiramente. Como eu, sendo uma pessoa mais leiga no trato teológico, então assim, até no conhecimento bíblico, consigo perceber efetivamente, não, a minha igreja está começando a ter esse olhar por conta de suas condições especificamente, ou minha igreja realmente vai, ou minha igreja não está nem olhando para isso. E como você falou, talvez minha igreja não esteja nem interpretando de forma correta a Bíblia, como você colocou. Como é que a gente poderia fazer essa autocrítica? Como é que ela poderia conseguir enxergar isso? Usando bons exemplos, com certeza, né? Procurando bons exemplos, tentando divulgar isso, levantando esses exemplos. Mas tudo isso demora, leva tempo, né? Essa é uma das vantagens de ficar um pouco velho. É que a gente percebe que, assim, que é tudo que acontece rápido. E não é, gente, já passaram 2000 anos. Ou Deus, com a pressa que a gente tem, ou a gente é muito lerdo e está demorando muito para a gente sacar, entendeu? Então, como que a gente lida com isso? Cara, tem tantos problemas, tantas dificuldades, a começar com a ideia de missão, missionário, missional, que todos esses vocábulos são construídos em cima de uma cultura que nós criamos, uma cultura acadêmica, em que, sendo bons evangélicos, a gente diz que isso é a palavra de Deus, mas não é. A palavra não aparece em lugar nenhum na Bíblia. Por mais que a gente se esforce dizer que missão tem a ver com tempo, com apostelo, com palavras em hebraico, não tem, a vínculo não está aí. Apostelo significa isso e significa outras coisas. O tempo você pode mandar alguém, pode enviar alguém como missionário ou para buscar um cachorro quente na esquina, né? Quer dizer, não é, esse vínculo não cola. Então, a gente briga muito pelos termos de ter missionários que nós estamos enviando, com já um conceito do que é um missionário. Entendeu? Então, às vezes, a igreja está, de fato, fazendo a missão de Deus, onde está, sem o envio de profissionais que ganham dinheiro só para fazer isso. Então, acho que nós temos um bom caminho para andar. Tá? E essa é uma boa oportunidade para fazer isso, né? Entendi. Pensando, Timóteo, nisso que você falou agora, de que a igreja que faz a missão de Deus, de forma prática, para um leigo, para um cristão comum, médio, entender, qual seria essa missão? Qual seria a missão da igreja? Podemos mudar de assunto? Então, é quase Tem uma outra pergunta, mas... É quase nada. Olha, essa é talvez a maior dificuldade da missiologia atual no Brasil. Mas em geral também, porque a gente já responde essa pergunta com a resposta feita, em vez de parar para refletir qual é o plano de Deus para esse mundo que Ele criou. Se a gente pensar nessa maneira, eu estou voltando sempre para esse jeito de falar, né? O plano de Deus, o propósito de Deus para isso tudo que Ele criou.
Aí você tem uma série de coisas. Primeiro, como que a gente discerne isso? Discerne através das escrituras. Mas como faz isso através das escrituras? Citando versículos que dão o apoio que a gente precisa, porque o diabo faz isso, né? Quer dizer, a gente precisa de uma técnica. E uma das técnicas da teologia bíblica é entender que há fios de meadas que ultrapassa a Bíblia toda. Tenta seguir aqueles fios. Dizer isso é fácil. Identificar e seguir aqueles fios é outra coisa, que vai ser controvertido por um bom tempo. Mas algumas coisas não são tão difíceis. Entretanto, a gente tem muita dificuldade de enxergar. Infelizmente, nós ensinamos, sem querer, aqueles que mais proclamam que as Escrituras é inspirado por Deus e a palavra de Deus ensina como a palavra dos seres humanos. Sem querer, sem perceber. Como? A gente parcela. Fala de teologia paulina, eu faço isso, né? Joanina, etc, etc, etc. Assim você não enxerga a história que outra passa. Aí como é que você enxerga isso? Primeiro, perguntando como funcionam histórias. Em que momento você entendeu a história? Em que momento na leitura da história você entendeu? No final. No final. No final. Agora, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, o início já dá pistas, já uma maneira de... São teasers. Como é que fala isso em português, né? Mas tá Fala teaser. teaser. Entendeu? Entendeu? Vocabulário jovem. Isso, já tá no vocabulário. Pronto. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1 e 2, entre o pecado, Gênesis 3, os últimos 3 capítulos das Escrituras. Veja o que estou fazendo. Estou pressupondo que esse é um livro. Ou seja, estou pressupondo que é divino. Sem negar a humanidade, né? Mas que por trás de todas essas preocupações particulares e peculiares existe uma cabeça divina que une, que está guiando tudo isso. Começa com céus e terra e termina com novo céu e nova terra. Primeiros 2 capítulos, últimos 2 capítulos. Terceiro capítulo, pecado. O antepenúltimo capítulo acaba com pecado. Isso é coincidência? Entendeu? Aí você começa a construir. Espera aí, eu acho que nós temos um enredo aqui. Se for, nós não temos dado devido valor. Sabe que eu tenho falado sobre isso bastante? A questão, se isto é, digamos, um tema principal. Eu estou descrevendo como o tema, mestre. Então, como tudo isso encaixa? Porque missão, eu acho que todos vão concordar, tem alguma coisa a ver com redenção e salvação. Perfeito. Não vamos abrir mão disso. Sim. De quê? Salvação de quê? O normal é responder falando assim, do pecado. Do né? pecado. O que foi o pecado e onde surgiu? A desobediência a Deus. A desobediência a Deus. Se desobedeceu, fazer o quê? O que foi feito? Qual lá. foi a desobediência? A desobediência, claro, foi lá, pegou o fruto e tomou e comeu. Foi Essa é a resposta comuníssimo. Padrão, Exatamente. resposta padrão. Clássico. Só que tem uma desobediência anterior a isso. Que está por trás disso. E que é anterior a tudo isso. Antes de puxar a fruta, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o ser humano deu ouvido à serpente. Isso foi antes. Sim. Por que isso é pecado? Porque ele deveria dominar sobre ela. Exatamente. Então a salvação é de quê? Da desobediência a Deus, ou seja, ela tem o efeito de nos restaurar uma condição de obedecer a Deus. Naquilo que ele nos fala especificamente, não faça isso, não faça aquilo, e aquilo que ele nos falou como a constituição humana, de cuidar da sua casa. Tem que ser as duas coisas. Aí você diz, mas espera aí, isso nunca... Como é que contempla isso em termos de missão? Uma vez que você consegue
bater martelo um pouco disso, outras coisas começam a aparecer. Por que Paulo fala sobre o novo homem? O que é um novo homem, por exemplo, né? Literalmente, kaine anthropos, em grego, né? O que ele traduz no hebraico? Novo Adão. Certo. O propósito de redimir o ser humano é de resgatar a nossa adamidade pré-pecado. E o que é isso? Volta para a incumbência do mandato criacional. Então, o resgate do ser humano, que envolve toda a parafernália de fazer o trabalho missionário, de evangelizar, de plantar igreja, de discipular, tudo isso é o miolo e sempre vai ser o miolo bem grosso da nossa tarefa. Mas ela não é a finalidade disso. E é isso que a gente tem dificuldade de enxergar. A finalidade é que essa nova humanidade vai assumir a humanidade que ultrapassou, que foi atingido pelo pecado. E o que é essa humanidade no seu sentido original, de Gênesis 1, 2? A sua incumbência? Isso. A sua incumbência, então, se encontra nos versículos 26 a 28, teria que elaborar bastante, né? Mas nesses versículos começa dizendo, disse Deus, façamos o ser humano, porque é Ho-Adam, né? O ser humano, a nossa imagem, a nossa semelhança. No hebraico tem um Vav, uma letra Vav, que nesse caso, geralmente a gente traduz como I, mas nesse caso, quando você vê a gramática, os comentários mais técnicos, diz que isso é um Vav jussivo. O que é um Vav jussivo? Não faço a menor ideia. Ele tem a função de 2 pontos. Façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, tenha ele domínio sobre os peixes. Ou seja, uma coisa define o outro. Isto é a constituição do ser humano, isso define o ser humano. Versículo 27 esclarece que esse ser humano é macho e fêmea. A gente já fica desconfiado porque é o Adão. Mas daí 27, se tiver dúvida que não está falando do macho, né? Aí versículos 27 esclarece isso. Volta versículo 28 ao mesmo assunto de 26 e acrescenta a ordem de multiplicar-se. Isso é fecundo. Ou seja, voltamos à questão da cultura. Quer dizer, a nossa presença, a nossa ocupação na Terra é a maneira que nós cuidamos dela. A princípio, faz parte da ordem. Como? Como é que nós vamos cuidar de Amapá contra a invasão dos colombianos e venezuelanos? Tem gente escutando isso, né, Davi? só um pouquinho. Ocupando Amapá. Com as populações, com o exército, mas a gente domina algo primeiro pela ocupação. Tá? Outras pessoas têm feito uma leitura muito diferente dessa, assim, especialmente através de um estudioso muito bom, George Bill, que eu acho que ele botou isso de ponta cabeça. Mas isso é outro assunto. Vocês não perguntaram, então não vou responder. Ok. Mas, se nós pensarmos por aí, Timóteo, esse domínio muitas vezes é interpretado de uma maneira bem destrutiva. É verdade. É verdade. E nós fomos criticados. Um sociólogo, Lynn, escreveu um artigo nos anos 60 dizendo que os evangélicos, ou os cristãos, acho que eles falam cristãos, eles têm culpa nos problemas ambientais que nós estamos passando por causa dessa interpretação de domínio. E de fato é possível entender dessa maneira, e de fato no mundo cristão, especialmente através desse crescimento todo, frequentemente tem, assim, você junta isso com um tipo de economia que a gente tem, aí pronto, a gente
Parece que dá liberdade para fazer isso. A questão de dominar, de ter uma visão, de entender o que isso envolve, ela é a segunda versão do relato, que é o capítulo 2, né? Onde os verbos, em vez de sujeitar e dominar, são guardar e cultivar. Uma coisa define a outra. Pronto, isso já mata. Se não, vai para o Salmo 72, ou os lugares que descrevem o domínio do Messias, com justiça, com compaixão. Daí a gente percebe que não é um domínio de agressão, é um domínio de cuidado. Me corrija se eu estiver entendendo de forma equivocada, mas me parece que enquanto cristão, enquanto a missão de Deus, olhando ali para Gênesis, cultivar, guardar, sujeitar a terra, enquanto cristão eu deveria ter um cuidado maior com o meio ambiente, com a terra, com a criação em si. Isso de alguma forma poderia minimizar o que você falou do miolo, da pregação do evangelho, da cruz de Cristo, do perdão de pecado. O que é que você pensa sobre isso? Eu penso, posso responder com uma pergunta? Não sei se eu vou saber responder, mas você pode fazer. Por exemplo, se a gente for pregar numa situação, né, que tem muita mentira e muita corrupção, que o crente não deve mentir e que as pessoas não devem abusar os outros, ser violentos, isso de alguma forma vai minimizar a pregação do evangelho? Não. Pronto, respondeu. Mas e quando eu estou falando a não cristãos? Quando eu vou falar não cristãos, a minha pregação é: reconheça Cristo como seu Salvador, reconheça que você precisa do perdão dos pecados, e isso vem por meio de Cristo, através da fé. Ou eu vou falar: vamos por aqui cuidar do meio ambiente, cuidar da terra, sujeitar a terra. Entendi. Não, com certeza, para haver a nova humanidade, que é a solução do problema de uma humanidade velha, que não está cuidando, para que haja essa nova humanidade, a gente tem que pregar o evangelho, com certeza. Esse é o primeiro passo. E esse é o meio, né? Sim. Mas uma vez que você faz isso, você já está embarcando em todo um discipulado. Paulo, resumindo todo o seu ministério. Tem missionário maior do que Paulo no Novo Testamento? Missiólogo maior também? Acho que não tem. Ele diz que sua ambição era de levar os gentios a levantar a mão e aceitar Cristo? Não. Levar a obediência. Várias vezes. Romanos 15, se não me falta, versículo 17 e 18. E lá, os últimos versículos de Romanos são alguns lugares que eu lembro mais ou menos de cabeça. Este é o alvo. Obedecer o quê? Que Jesus, quando ele nos enviou como missionários, nós que levantamos a bandeira de Mateus 28, a grande comissão, a gente esquece que finaliza dizendo, ensinando-os a obedecer o ABC da fé. Tudo. Todas as coisas que vos tenho ensinado. Então isso faz parte, mas faz parte do discipulado. Como consequência. Só que nos manuais de discipulado não tem uma página sobre esse assunto. Legal. Entendeu? Porque isso faz parte do nosso testemunho. Nosso negócio de espalhar o evangelho, as boas novas, é que nossa relação com Deus pode ser restabelecida através de Jesus, que nos mostrou quem é e como é Deus. No Antigo Testamento, Deus se apresenta como Deus juiz, como Deus de justiça e de Deus de compaixão. Ele tem tudo isso, mas a gente não gosta que as pessoas conhecem Deus dessa maneira. E Jesus também tem essas características. E ele é o Criador da criação toda. Todas as vezes que Deus promete, não sei se estou exagerando, em Isaías estou pensando especialmente, que ele vai libertar o povo, por exemplo, do exílio.
A promessa se baseia em ele ser o Criador. Inclusive, em Isaías fala, né? Eu sou o Criador, por isso vou te redimir. Por quê? Por que isso? Porque mostra que ele é poderoso, logo ele pode redimir, ou que as duas coisas andam juntas de alguma maneira. Ele tem um plano que envolve a criação toda. Porque Jesus, na grande comissão, não falou: toda a autoridade me foi dada entre todas as nações. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Sair na terra. Mas por quê? Por que ele falou dessa maneira abrangente? Porque essa é a intenção. João fala com todas as letras. Que ele estava com Deus, que ele era Deus, e por meio dele tudo foi criado, e para ele tudo foi criado. Então ele só se preocupa com o ser humano. Quando você trabalha com a teologia bíblica, como nós estamos fazendo aqui, buscando essa... Era para falar sobre antropologia, né? Não, pode ser. E trabalhamos essa metanarrativa bíblica e olhamos agora de forma bem prática para o movimento missionário brasileiro. Há alguém, inclusive aqui no seminário, que uma das grandes críticas que ele faz ao movimento missionário brasileiro hoje, apesar de tantas virtudes que tem, mas que seria um movimento bastante pragmático, sem uma fundamentação teológica sólida, robusta. Você concorda com isso, Timóteo? Bem, eu diria que toda missiologia tem que desembocar numa boa prática. Então, o problema não é ser prática, de querer ser prática e de estar engajado concretamente. Base, olha, não sei, nós temos bastante recurso e nós temos bastante base, por um lado. Por outro lado, nós estamos na porção do planeta que talvez seja a mais crítica, e a gente está chupando o dedo. Enquanto o mundo inteiro está falando que a missão vai desembocar em Novo Céu, Nova Terra, por isso tem que cuidar disso, nós estamos com um pedaço da Terra talvez mais crítico para o planeta inteiro, e nós não estamos incluindo isso na nossa missiologia. Isso me preocupa imensamente. A gente quer ser... Acabamos de ter um podcast sobre isso em dezembro. Nós queremos impactar a missiologia brasileira, a missiologia global. O que a missiologia global vê quando vê a missiologia brasileira que abre mão disso? Isso me preocupa, me entristece bastante. Você está falando de forma concreta da Amazônia agora. Isso. Porque a gente... A Amazônia é um grande tema para nós, pensando em termos de povos não alcançados, as tribos indígenas. Mas você está ampliando agora a visão para o aspecto ambiental mesmo. Isso. Estamos com 17% de desflorestamentos. Cientistas não têm certeza, mas eles acham que cerca de 20% de desflorestamento cria uma bola de neve que não retorna mais. Ou seja, até certo ponto você pode fazer reflorestamento, você pode amenizar a situação, mas chega uma hora que a destruição cria uma situação com a perda, inclusive do solo, com as queimadas, que não tem como restaurar. Então fica uma bola de neve que vai redondar, não sei em quantas décadas, em um sertão. Além dessa questão ambiental, onde você mais vê na missiologia e na prática missionária brasileira desafios ou necessidades de ajustes no percurso? Você sabe, essa controvérsia entre a pregação do Evangelho e anúncio de justiça, essa questão, né, que nos acompanha já há décadas, né?
essa ideia da missão integral, por um lado sadio, porque a gente sempre tem que rever essas coisas e ver se a gente está falando bem enraizado nas escrituras. Mas é uma área que eu considero uma área fraca na nossa missiologia. Como é que a gente pode ter tanta resistência à inclusão do mandato real no mandato na comissão missionária? Segundo, e uma coisa tem a ver com a outra. Eu não sei se isso é positivo ou negativo ou o quê, né? Mas nós temos colocado muita ênfase no evangelismo e na plantação de igrejas. Eu acho isso bom. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo toda a história da expansão missionária da igreja. No Oriente Médio, na Europa, até mesmo na África, na Ásia, e, grosso modo, inclui envio de todo tipo de missionário, não só o plantador de igreja e o evangelista. A gente espera que todo mundo é um evangelista, né? Mas você está me entendendo, né? Sim. A criação de hospitais, de escolas, isso é um projeto notório, especialmente do século XIX para XX. E aí, às vezes, eu pergunto, mas por que a gente não está abraçando esse aspecto da missão? Ou seja, a gente está abrindo a boca falando, mas as pessoas não estão vendo concretamente a manifestação desse Deus que nós dizemos que é um Deus de amor, que preocupa com a situação deles. Isso não teria a ver com o nosso entendimento bastante restrito de vocação? Com certeza, com certeza. É interessante isso. Porque, engraçado, né? 30, 40 anos atrás, a gente escrevia, tem um volume numa série antiga, Missões da Igreja Brasileira, o primeiro volume é a Vocação Missionária. E lá já advogava uma reconsideração do que é a vocação. Mas parece que isso foi meio rejeitado ou abandonado, né? Que a vocação mesmo é ser discípulo de Cristo. Essa é a nossa vocação permanente, ser discípulo de Cristo. E ser seu enviado, onde quer que a gente esteja, etc, etc. Essa coisa mais geral. O resto é direcionamento, que não deixa de ser importante. Deus nos direciona para tal lugar, às vezes para fazer uma função durante 10 anos, às vezes durante 50 anos. Mas a gente elevou que eu chamo de direcionamento a um patamar de vocação. Nossa vocação é imitar Cristo. Essa é a nossa vocação. Ser imitadores de Cristo. Eu costumo falar que nós temos uma visão e uma teologia da vocação muito, muito bem desenvolvida para pastores e missionários. Né? Mas nós patinamos ou temos dificuldade de falarmos sobre a vocação como médico, vocação do advogado, do professor, do empresário. Não, e esse é o principal meio da gente estar transformando o mundo, através do exercício profissional de vocações. Na e nós usamos na medicina, dois pesos. Então, o pastor que tem vocação ministerial em tempo integral, ele precisa ter um chamado de Deus claro para isso, ele precisa se sacrificar para isso, ele precisa colocar toda a sua vida debaixo dessa vocação. E o médico não. O professor também não. O professor não. Não, tudo isso é direcionamento. Né? É interessante essa visão, como nós temos uma separação, dois pesos. Né? E o engraçado, porque isso é ligado ao nosso conceito de trabalho, que é diferente do mundo católico medieval. O próprio João Calvino diz que o trabalho
de lavar a louça ou de pregar do púlpito tem o mesmo valor diante de Deus. Toda vocação dedicada a Deus tem igual valor. Ele nivelou tudo isso. Acho que é Lutero que fala, um sapateiro chega para ele e pergunta, como é que eu posso glorificar a Deus com isso? Ele fala, faça um bom sapato, cobre um preço justo, isso glorifica a Deus. Olha só. Bacana. Timóteo, me parece que todo esse pensamento, tudo que você falou sobre o cuidado, sobre a consequência do chamado, da vocação, também parece ter um aspecto escatológico. Não sei se tem. Com certeza, mas você está levantando essa lebre nos últimos 2 minutos. Temos 5 ainda. E aí, tem? Se sim, qual? E qual é a tua visão escatológica nesse sentido? E como isso impacta a missiologia? Você quer realmente jogar lama no meu nome, né? Estamos aqui para isso. Olha, Jesus falou, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, ou pelo Espírito de Deus, dependendo se é Mateus ou Lucas, né? Não sabeis que o reino de Deus está chegada entre vós. Já começou. E nós fazemos parte disso. Paulo diz que nesse momento Jesus está sujeitando todas as coisas debaixo dos seus pés. Esse é seu reinado. E usa até a palavra reinar. 1 Coríntios 15, 20 a 28. Tudo isso é escatologia. Tá? Só que é uma escatologia que já começou. Então essa é a nossa maior deficiência de conjugar o que Deus já fez em Cristo. A gente gosta de fazer essa distinção bem popular, daí a gente se sente bem teológico, né? Dizer, não, é já e ainda não. 50-50, não é 50-50. Hã? Não, boa parte já aconteceu. E nós estamos continuando o trabalho. Aliás, tem uma razão que Paulo nos chama de corpo de Cristo, que ele usa a analogia de pés, mãos e braços. Essa transformação do mundo, esse novo céu, nova terra, não é a obra exclusiva de Cristo, como popularmente é visto. Vai chegar um momento que ele vai pegar um bastão e pum! Não, ele está em construção já. Já estou revelando um pouco a minha escatologia, sem dar nome aos bois, né? Quem entendeu, entendeu. É isso, essa é a nossa incumbência. Então, o que eu posso colocar como pulga atrás da orelha é que eu me lembro durante anos as pessoas falaram, uma outra expressão popular, né? Vamos enfatizar o essencial e não o periférico. O que quer dizer com isso? Escatologia é periférico, né? Então vamos enfatizar salvação, não é periférico no Novo Testamento. Para os escritores do Novo Testamento, ela é a base de tudo. O que Deus fez, o que Ele está fazendo. O outro autor ou autora, de repente, se for Priscila, falou que Deus falou durante muito tempo, de muitas maneiras, mas nestes últimos tempos. Escatologia neotestamentária já começou. A nova criação literalmente já começou. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova normalmente. Só que essa palavra quitissis pode ser traduzida tanto como criatura quanto criação. Nós temos duas palavras para o que em grego é uma palavra só. Então, a nova criação já começou. E nós estamos fazendo parte disso. Nós temos participação disso. Para mim, heresia é dizer que isso é obra de Cristo e não é nosso. Isso é uma negação da nossa missão. Isto ajuda a definir a nossa missão. Como fazer isso? Em primeiro lugar, e especialmente no anúncio do que o meio de fazer isso já é possível.
que durante séculos a coisa não colava. Com a vinda do Filho do homem, o Filho de Deus, é possível. Então, com ele, nós podemos fazer isso. Mas a gente não precisa ficar esperando. Tem que se engajar já. Tema para outro podcast isso aqui. Mas eu vou dar nome para essas escatologias, porque está aí. E aí você fica separando, porque a gente não precisa separar. Muito, muito bom. Se pensarmos tudo que nós conversamos aqui, falamos sobre teologia bíblica, sobre narrativa bíblica, sobre missão da igreja. Até antropologia, né? Sobre antropologia ficou. Missionário. Sobre vocação. Sobre surf. Entrou coisa Muito boa bom, também, né? Muito bom. Joia. Muito bom. Capitado. Muito bom. Então compreendemos, acredito que eu vou te dar mais uns 2 minutinhos para se você quiser dar alguma palavra, alguma mensagem para fechar algum ponto que você acredita que precisava ser fechado. E apresentar teus trabalhos isso, também. Exato. Falar sobre tua última obra, o que é que está fazendo, o que é que está escrevendo, o que é que a gente pode falar. Como te encontrar, ler mais sobre você. O último livro que já foi enviado para o editor é o Comentário de Apocalipse. Gastei o ano inteiro com isso. Foi realmente uma... Mas o que eu queria promover talvez seja outro. O que é a igreja missional. Porque quando foi atrás daquelas características, eu acho que eu identifiquei alguns. E esse foi um trabalho que não tem base secundária. Que eu não conheço obra que tem feito isso. Logo, você precisa fazer, outros precisam fazer para a gente melhorar e aprofundar. Porque acho que vale a pena a gente levantar essa questão de modelos. Mas 2 dessas características ressaltaram tanto que eu já não queria mais chamar de características, eu chamei de princípios. E um deles foi muito forte, cara, me bateu no rosto. É a manifestação, a demonstração do amor concreto. É uma das, sem diminuir a importância de elaborar, anunciar o evangelho e o que isso significa, sem a demonstração de amor, a gente está dando um tiro no pé. Porque isso que mais define a essência e o caráter, a natureza do nosso Deus que a gente está promovendo. Pode parecer uma frase que muita gente usa, mas no fim das contas, essa é a primeira Bíblia que muita gente lê. Que a pessoa olha para não, cara, estou entendendo o que ele está falando porque eu estou vendo o que ele está falando. Estou conseguindo captar isso aqui. Né? Então, é exatamente isso. Perfeito, isso aí. Onde é que a gente consegue te encontrar nas redes sociais, Timóteo? Para quem quiser seguir no Instagram, ou se tem algum lugar que você possa... Blog, Facebook, Twitter. Orkut, vai que tem um Orkut aí. Se você tiver... Que você Messenger. Olha, tem algumas coisas no TronoCast, lá em Santa Catarina, nossa galera lá. Casa Sem Lixo, que é da nossa pastora Nicole Bennett. Assim, no meu Instagram é meio assim, tem a parte pessoal, que é Charlie Brown. Charlie Brown sem O. Porque Charlie Brown, porque eu sou Charles, né? E para minha mãe, quando ela falava carinhosamente, era Charlie Brown. Quando ela falava todo o nome, é que vinha chumbo, né? Entendeu? Então, do mesmo jeito que aqui no Brasil também é lá nos Estados Unidos. Mas lá você vai encontrar outros perfis de Instagram, por exemplo, um que é Missiologia Underline, e daí coisas dos meus hobbies, de fazer faca e fazer madeira e fazer prancha de surf e essas coisas, né? Tá tudo ali. Não é só um incrível teólogo, também é um ser humano que sobrevive e faz outras coisas também. Isso é o que é o mais legal. Então, a gente vai pedir também para que os meninos coloquem na descrição todos os links para chegar aí, então você vai conseguir encontrar aí na descrição, certo? Então a gente quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui contigo. Agradecer pela sua disponibilidade também estar aqui no mestrado. Um dia
Estaremos lá. Quem quiser fazer a sua inscrição, matrículas abertas para a próxima turma em julho, para ter aula com o Timóteo no próximo ano. Rapidinho, Thomas. Como é que funciona o mestrado? Mestrado são 2 blocos presenciais, um em janeiro, um em julho, e o restante do mestrado é todo online. Ele foi desenhado para que missionários de campo, que estão em outros contextos, em outros países, possam fazer também, e tem acontecido isso. Temos tido alunos que estão em Timor-Leste, na África, que estão fazendo o curso aqui, de acordo com a disponibilidade de tempo que tem. São 2 anos, 1 ano são as disciplinas, o segundo ano é a pesquisa de campo, então é pesquisa bibliográfica e sempre com uma pesquisa de campo junto. Legal. E a gente vai estudar com o Timóteo? Esperamos que ele retorne, que ele volte. Espero que tenha sido bem tratado aqui. Então, mais uma vez eu vou lhe pedir, se inscreva nesse canal. Hoje a gente teve a oportunidade maravilhosa de conversar com o Timóteo. Assim como ele falou, se você quiser aprofundar um pouco mais no que ele está colocando, além desses materiais em vídeo que tem, né, dos outros podcasts que ele participa, com certeza tem a bibliografia toda que ele já escreveu. Escreveu pouquinha coisa. Se você for atrás, você começar, você vai ver como é profundo e importante isso. Como cristãos, nós temos a certeza, e nós já lemos, quanto é importante que nós cuidemos de toda a criação. Só que muitas vezes a gente não entende a profundidade dessa importância. De quanto ela é importante desde o início até o fim. Desde a criação até a parte escatológica, como a gente colocou aqui. Então, se você se interessou nisso, procura um pouco mais. Você vai perceber como isso é uma ordenança, é um chamado de Deus para nós. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco, escutando Timóteo aqui. E, de novo, se inscreve no canal, deixa teu like, marca o sininho lá para que você chegue e receba essas notificações. A gente sabe que o YouTube tem vários problemas, inclusive, como a gente ainda é um canal um pouco menor, às vezes é mais difícil ainda de chegar até você esses conteúdos. Então, se inscreve, tenha essa certeza. Compartilha. Então, um abraço a todos vocês. Se quiserem se despedir, obrigado. Obrigado, Timóteo. Obrigado. Pelo tempo, foi muito precioso. Amém. Obrigado. Um forte abraço para vocês e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.